ações em face às concessionárias de água, luz e gás. Vou mostrar para vocês na prática o que eu aplico no meu escritório sobre o que fazer, qual é o caminho de prova, quais os fundamentos, como captar esses clientes. Bora que eu tenho muito mais para apresentar. Eita, e agora? Só passar? Módulo 1. Fundamentos do direito do consumidor. O CDC ele aplica às concessionárias, né? Porque elas são empresas privadas que prestam serviços mediante a concessão. O fundamento legal vocês vão ver lá no artigo 22 do CDC, onde os serviços devem ser adequados, eficientes, seguros e contínuos. Responsabilidade objetiva da concessionária, ou seja, não precisa provar a culpa. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nesses fundamentos. Como que você vai preparar a sua inicial e como que você deve ver o caso. Quando o cliente sentar para você e contar a situação, o que você precisa avaliar. Princípios mais relevantes do CDC. Isso aí você precisa estar na veia. Você não precisa gravar o artigo onde está no CDC, não. Você precisa entender cada instituto. Você entendendo, você tem mais facilidade de destrinchar um caso, de olhar e falar assim, isso aqui aplica o CDC, esse aqui não, esse aqui aplica o Código Civil. Ou então, vamos mesclar e vamos ver o que dá aqui, qual é a melhor ação, qual é o melhor benefício, né, objetivo para o cliente. Tá? O princípio da vulnerabilidade do consumidor. No CDC ele diz que o consumidor ele é vulnerável, mas por que, Thaís, o consumidor é vulnerável? Vamos dar um exemplo, vamos pegar Águas do Rio, vamos pegar a Light, né? Ou vamos pegar a Naturgy, que são as empresas que a gente vai falar nisso. Eles são monstros, imagina, é uma empresa monstruosa, é uma empresa que tem capital, é uma empresa que investe pesado, primeiro para atrair, primeiro para fazer várias situações para violar os direitos do consumidor. E vai disputar contra um consumidor, contra um CPF. Eu sempre falo assim, imagina só, o CNPJ é muito grande, você vai disputar com um CPF. Então, o consumidor ele se torna a parte vulnerável da relação de consumo. Ele não tem como contestar. Você já percebeu que, às vezes, quando o consumidor vai lá, está lá já o contrato pronto, só para o consumidor assinar. O consumidor ele não tem voz para chegar lá e falar assim, eu quero contestar, não, eu não aceito essas cláusulas, eu não faço isso, eu não quero aquilo. Não, ele não tem. Então, muitas vezes, o direito dele é imposto, ele não tem direito de ser ouvido, né? Às vezes a gente só consegue ouvir, dar voz ao consumidor quando a gente vai para uma ação judicial. E é aí, com o poder da sentença, com o poder de responsabilizar esses fornecedores que a gente consegue dar voz ao direito do consumidor, tá? A boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva, a gente parte do princípio que é a regra, né? Onde que todos devem ter a boa-fé. Mas, às vezes, na relação de consumo, não existe isso. Né? Na relação de consumo, às vezes o consumidor já indiretamente já está agindo de má-fé, porque ele sabe que ele está lidando com a parte vulnerável, uma parte que, às vezes, não conhece seus direitos, uma parte que vamos dar um exemplo aí de percentual, 100 casos que eles fazem de coisas indevidas, só 10% ou 5% procura o judiciário, porque não sabem dos seus direitos. Tá? Informação clara e precisa. Toda relação de consumo precisa trazer transparência, precisa trazer informações claras ali, ó, estampadas ali para o consumidor. Aquela situação que fala assim, é óbvio que ele deveria saber. Não, o óbvio precisa ser dito. Tá? Por isso que fala preço, condição de pagamento, tudo precisa estar exposto. Vocês vão ver quando eu for falar de corte indevido, até quando está inadimplente, mas vai haver um corte no próximo mês. O consumidor ele precisa saber daquilo, ele não pode ser nunca
ser pego de surpresa, porque ele é a parte vulnerável da relação de consumo, tá? Um princípio primordial, né, sobre esses casos que a gente vai falar hoje, das concessionárias de serviço público, é a continuidade de serviços essencial. O que acontece? A gente tem ali uma esfera, a gente trabalha na questão do serviço essencial, mas em contrapartida a gente também precisa com que o consumidor faça, né, pratique o que é devido a ele. É o quê? É pagar as prestações. Se você está consumindo um serviço, ele tem a obrigação de pagar por aquilo. E por essa situação, vocês vão ver mais na frente, no próximo módulo, que eu vou mostrar. Existe um prazo específico para isso. Porque se a concessionária não agir nesse prazo, ela já não pode mais cortar, porque a gente está tratando de um serviço essencial estabelecido na Constituição. Água, gás, luz são serviços essenciais. O que é isso? Se a pessoa não tiver, ela pode colocar a sua vida em risco, pode colocar a sua condição mínima necessária ali em risco. Hoje, como é que a gente vive sem luz? Eu tento me imaginar. Gente, luz a gente usa para tudo, né? Água a gente usa para tudo. Imagina você ficar sem água. Imagina como é a situação, é muito ruim, é muito precária. Isso mexe com a saúde, mexe com tudo, com todos os princípios básicos da Constituição. Então, o mínimo necessário que está ali elencado na Constituição para o ser humano precisa ser garantido. E esses serviços estão estabelecidos para isso. Então, vocês vão ver nesse curso, né, sobre todas essas especificações, tá? Módulo 2, né, violações comuns ao direito do consumidor. O que a gente mais tem no dia a dia? O que mais aparece? E aí preste atenção nesse módulo, porque é daqui. São dessas ações que você vai conseguir gerar conteúdo para o seu Instagram, para você ficar ativo nas redes sociais, que hoje é primordial. Hoje, quem quer lançar um serviço, quem quer vender o seu serviço, eu falo assim, se lança nas redes sociais, vê o que o mundo tá falando, vê quais são as maiores necessidades, qual é o assunto do momento e se lança, porque eu falo com propriedade. Até o ano 2023 foi o ano 2024, foi um ano onde 90% das nossas ações vieram das redes sociais, vieram do meu Instagram. E a gente colocou mais de 400 ações. Então, só para você ter uma ideia, o quanto que é importante a gente tá ali com as nossas redes sociais ativas, tá? Corte indevido sem aviso ou de dívida antiga. É aí que tá. Lembra quando eu falei no módulo anterior, o módulo falando sobre, olha, para você cortar, você precisa comunicar ao consumidor, até se for uma questão de adimplência, ou seja, o consumidor está devendo, mas ele precisa saber, né? Teve uma situação de um cliente, chegou lá no escritório e falou assim, doutora, eu fiquei sem luz. A primeira pergunta que eu falo foi assim, as 3 últimas contas estão pagas? E ele falou assim, não, eu não estou com 2 contas atrasadas, mas eu não sabia que eu iria ter o corte de luz. E eu falei assim, então me traz essas 2 últimas contas que eu quero ver. Então, o aviso de corte, ele precisa estar específico, precisa estar ali, ó, claro, na fatura, tá? Isso é uma regra. Então, se você viu que não existe esse aviso antecedente, né, para o consumidor, você já sabe que o corte é indevido. Por conta do quê? Do princípio da informação. As informações precisam estar claras. Então, isso você precisa avaliar. Ou então, o que é da dívida antiga, Thaís? É porque existe uma resolução onde fala o seguinte, as concessionárias de serviços públicos não podem cortar o serviço por débitos superiores a 90 dias. Ah, Thaís, mas e aí, o que faz? Faz outro método, vai negativar o nome do consumidor, vai fazer alguma coisa. Mas se ela não cortou durante 90 dias, qual é a justificativa que ela vai cortar um débito de 1 ano depois, por exemplo? Eu vou trazer recentemente, ontem mesmo, uma cliente lá do condomínio ligou para mim e falou assim, Thaís, a Naturgy está aqui falando que vai cortar meu gás.
O que que eu faço? Só que ele tá falando que é uma dívida de fevereiro de 2024. Aí eu falei assim, deixa ele cortar. Eu falei para ela, deixa ele cortar. Porque se só todas as suas contas dos últimos 3 meses estão pagas, estão tudo de dia. Me mandou a fatura para você, então deixa eles cortarem. Porque vai ser um corte indevido. Independente, mas vai vir a contestação da ré e vai falar assim, mas ela está devendo. Se de repente a sua cliente não realmente está devendo. E a sua justificativa é falar assim, você pode adotar outras medidas, mas a resolução é clara. Você não pode fazer corte acima de 90 dias. Se o débito é acima de 90 dias, usa outros métodos de cobrança, mas não essa. Essa é de serviço essencial. O serviço essencial ele não pode ser o corte, né? De serviço essencial não pode ser uma barganha, não pode ser um método coercitivo ali para obrigar o consumidor. Não, ele precisa ser avaliado, precisa ter esse peso. Então, você precisa olhar para o cliente e perguntar. Quando vem corte indevido, primeira coisa, as 3 últimas faturas estão pagas? E aí você pega as 3 últimas faturas, os 3 últimos comprovantes de pagamento, você vai juntar, você vai fazer a sua inicial ali, não precisa trazer fundamentos, não precisa trazer, tem que ser uma inicial com 30 laudas, não. As partes, né, a qualificação das partes, os fatos bem simples. Silêncio. O meu cliente está com as 3 últimas faturas corretas, os 90 dias adimplente. Veio a empresa e fez um corte indevido. Não houve aviso quanto a isso. E se houve aviso na fatura, é de um débito superior a 90 dias. E pronto. Fundamento ali com direito em falta de informação, né? Corte indevido, falha de serviço, junta os protocolos, né? Aí você sempre orienta ali o cliente a fazer os protocolos. Mais na frente eu vou mostrar para vocês qual é o caminho, quais os caminhos, quais os sites, como é que você faz esse caminho de prova. Então isso você precisa avaliar com o cliente, tá? Mas sabendo que o corte sem aviso prévio é indevido e gera, sim, responsabilidade e danos morais. Corte por inadimplência, mas de débito superior a 90 dias também gera responsabilidade e gera dano moral, tá? Cobrança abusiva é uma das ações que chega bastante. Faturas altíssimas e sem explicação. Recentemente a gente está vendo crescendo, né, desse ano para cá, eu estou avaliando, até falo ali no escritório com meu esposo, eu falo assim, olha, isso aqui a gente precisa avaliar, porque está vindo muita procura. Né? A Light, por exemplo, sempre veio ali uma média de consumo do cliente, 200, 220, 180, nunca passou disso. E aí de fevereiro para cá, a gente está sentindo que os clientes estão procurando a gente por faturas exorbitantes. Olha, minha fatura eu sempre paguei R$200 e está vindo uma fatura de R$1.000. Eu falei assim, opa, tá tendo um percalço aí muito acima, né? Então não existe uma justificativa. Ela fala assim, mas tá tendo frio, tá ficando mais em casa, ou então teve um calor excessivo, tá usando um ar-condicionado, mas mesmo assim, existe um histórico de consumo. Então, a gente avalia o quê? O consumo dele tem um histórico de consumo dele. Então, se ele tem um histórico de consumo, não pode ser muito além, não pode ser, muito aquém. Então, tá tendo uma falha de serviço aí, tem alguma coisa. Então, vocês precisam avaliar, principalmente essas cobranças abusivas, vocês conseguem até ingressar no juizado. A gente tem várias ações quando chega pula, né, de um mês para o outro do consumo exorbitante, várias ações no juizado, onde a gente pega, faz a avaliação, levanta o histórico de consumo dos últimos 12 meses do cliente, levanta as 12 comprovantes de pagamento, mostra, faz uma planilha, mostra ali a média do consumo, faz o cálculo, né? Multiplica por 12 e depois divide por 12 e você vai chegar a uma média do consumo do consumidor. E você consegue obrigar, pedir, né, com que o cliente, com que a ré, no caso, a Light aqui nessa situação, uma liminar até.
A gente pede uma liminar para que a Light suspenda o pagamento, né, a cobrança, na verdade, para que ela não corte o consumidor. Por que a gente faz isso? Porque se eu não faço esse pedido de liminar na minha ação, eu dou o direito, eu deixo aberto para que ele obrigue ao meu cliente a pagar essa fatura. Né? Sobre pena, se não pagar sobre a inadimplência, a gente vai haver o corte. E aí, como eu não expliquei isso na minha inicial, a gente já pede uma liminar. Olha, até que se resolva toda essa situação, vamos pedir uma liminar para que suspenda a cobrança e não faça o corte até que resolva a lide. E os juízes têm aceitado. Mas eu preciso explicar claramente o juiz, olha, o histórico de consumo são 12 meses, olha a média de consumo do meu cliente e hoje, especialmente nesse mês, veio uma cobrança 3, 4, 5, 10 vezes a mais. E os juízes estão entendendo que é falha de serviço. Ele está entendendo e está dando sentença favorável ao consumidor. Existem comarcas que a gente fala assim, estão afastando o juizado porque sobre a alegação da perícia. Mas aí a gente contra-argumenta na ação. Fala assim, olha, não há necessidade de perícia. Existem resoluções para isso. Existe entendimento do TJ do Rio falando que se há uma média de consumo durante 12 meses pelo mesmo valor, quando há uma alteração exorbitante de um mês para outro, afasta-se a perícia e consegue caracterizar a falha de serviço. Mas quando isso acontecer, ainda assim que o juiz que você pegar, se for para o juizado, você verificar que ele julgou extinto sem resolução do mérito sobre a alegação que precisa da prova pericial, não tem problema, você vai pegar a mesma inicial, você vai trocar lá, né, o endereçamento do juízo e você vai botar uma cláusula, um capítulo sobre pedindo a perícia técnica, né? E você vai ingressar na vara civil e vai conseguir, porque quando vai para uma vara civil dessa, geralmente as concessionárias, elas pedem para afastar a perícia ou não querem, e aí o juiz já avalia ali e vê sobre esse argumento que eu disse, que durante esses 12 meses a média do consumo era 1 e houve uma falha de serviço. Então, vocês estão conseguindo entender que essa procura tem avançado muito, não só com a Light, tá? Isso aconteceu comigo. A gente estava pagando a média de consumo do nosso gás ali 70, 90 reais, e esse mês veio 250 reais. Eu até brinquei e falei assim, eles acham que eu tenho o quê? Tem uma padaria para ficar assando pão todos os dias? Eu nem fico em casa direito. Então não existe, eles podem até alegar o seguinte, mas frio, teve aumento de consumo de chuveiro, mas mesmo assim, eu teria que ficar, eu acho que o dia inteiro com um chuveiro na minha cabeça. E quem é que fica? E como é que eu vou argumentar? Já a gente vai abrir o protocolo, né? Porque isso aconteceu foi essa semana, eu ainda não tive esse tempo. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou abrir o protocolo de reclamação, vou contestar. Eles provavelmente vão negar. E o que eu faço? Eu vou no Google. Eu vou procurar qual é a média, se eu não me engano, eles estão me cobrando ali por metros cúbicos de gás. Eu não sei se era 100, não sei, alguma coisa assim. Eu vou dar uma olhada, eu vou fazer uma pesquisa no Google. Quem consome isso, né? Para eu tentar ir para o juizado. Gente, eu gosto do juizado. Eu vou para a vara civil quando não tem outro jeito. Thaís, vara civil, eu falo assim, mas vara civil você ganha mais. Depende, tá? Depende, bota um ponto e vírgula aí. Porque se você fazer o caminho de prova que eu falo, explicando, você consegue ter decisões, sentenças altas. Só que você precisa explicar isso para o juiz. O porquê que o dano moral precisa vir alto, o porquê. Às vezes a gente só explica lá, faz uns fatos soltos, sem nenhuma comprovação, sem nenhum documento, e quer ter uma sentença de 10, 20, 30 mil reais de dano moral. Aí não tem como. Então, realmente não tem como. Então, eu só ingresso na vara civil quando, de fato, tem um caso de alta complexidade, que a gente precisa de prova pericial. Enfim, são situações que, de fato, não tem como eu ir para o juizado. Mas se
der um caminho, eu consegui, eu olho ali, eu falei assim, olha, esse caso aqui dá para eu ir para o juizado. Então, quando eu vou para o juizado, o que eu faço? Eu faço mais robusto, eu pego mais provas, eu faço uma pesquisa no Google mesmo. Então, isso você precisa avaliar. Na sua inicial, você faz assim, sabe aquele... Eu falo assim, minha inicial parece um gibi. Eu falo e eu provo. Eu falo, eu provo. Porque às vezes o juiz nem vai olhar seus fundamentos. Às vezes não vai abrir nem seus documentos. Agora, os fatos ele vai olhar, porque ele precisa saber da situação. Tá entendendo? Então, vamos lá. Para cobranças abusivas, são o quê? As faturas altíssimas, sem explicação. Foi o que eu falei. Tá? A cobrança por estimativa, falta de atendimento adequado. Como é que acontece isso, a cobrança por estimativa? Isso está acontecendo muito com a Águas do Rio. A Light faz, mas tem diminuído bastante. A Naturgy ali, a SEG, ela faz, mas raríssimas vezes que ela pontua cobrança por estimativa. Eu nunca vi, para mim, assim, no escritório, mas já ouvi falar, mas nunca vi na prática como é que é uma fatura por estimativa da Naturgy. Mas Águas do Rio, esquece que ela está aí campeã. Você vai pegar lá a fatura do cliente e lá o hidrômetro. Como é que é essa questão da cobrança por estimativa? É quando ele não consegue ler, não faz a leitura do hidrômetro. E aí, quando o hidrômetro está lá, a leitura está zerada, mas ele estima. Pessoal, olha, está zerada, mas é uma casa grande, tem 2 quartos, sei lá, tem uma piscina. Eu estimo que aqui consome, sei lá, 30 metros cúbicos. Não pode. O consumidor ele não pode pagar por uma estimativa. Ele tem que pagar, por quê? Por aquilo que ele consumiu. Aí o princípio da informação. Ao princípio das informações claras, ao princípio da vulnerabilidade, tudo isso você pode incluir. Então, não pode, indevida a cobrança por estimativa, porque o consumidor ele não pode pagar por aquilo que ele não consumiu. Então, mas não fez a leitura. O que deve se fazer? Porque ele consumiu, provavelmente, porque a gente está falando sobre um serviço essencial. Concordo? Serviço essencial todo mundo consome. Então, como é que se deve cobrar? Então, quando se está diante de uma falta de leitura, não consegue ler, ou algo que fica inviável, cobra-se pela tarifa mínima. E hoje, a Águas do Rio, a tarifa mínima da Águas do Rio, ela é até 15 metros cúbicos. Então, se está lá, a primeira coisa que você vai chegar, quando chegar um cliente, às vezes fala até por corte indevido, mas você ali, no corte indevido, você já pode arrumar outro processo para você, outro caso para você. Já aconteceu de um cliente sentar por corte indevido, falar comigo e eu já saí dali com ele com 3 processos diferentes, numa mesma fatura. Então, quando eu vi ali, você vai pegar a sua fatura, você vai olhar e você vai ver o hidrômetro zerado. É porque eu esqueci de colocar aqui, mas não tem problema. É só você vai lá ver a leitura, hidrômetro zerado, o faturado, né? Que é o quanto que eles fazem, porque eles leem assim, lê o mês anterior, lê esse mês e faz a diminuição. E ali ele faz o cálculo de quanto foi consumido durante esse tempo. E quando ele não consegue isso, e se está zerado, e o faturado for 30 ou for acima de 15 metros cúbicos, já é uma cobrança indevida, já é a cobrança por estimativa. Então, você consegue ingressar isso no processo judicial, tá? Juizado, numa boa, você vai para o juizado e você vai fazer o cálculo. Só que você precisa ser claro, não faça assim, tá cobrança por estimativa de tal mês. O juiz odeia isso. Faça um negócio direito. Faça o gibizinho que eu falo. Pega e prova. Você vai mostrar ali nos seus fatos quais são as faturas que estão com cobrança por estimativa. Você vai botar os valores. E cobrança indevida, quando o cliente ele paga indevidamente por algo, ele tem a restituição em dobro, né? Isso está especificado lá no CDC. Então, o que você vai fazer? E aí um bizu que eu te dou para que o juiz, para que você fuja das sentenças de pagamento simples. Por mais que isso esteja ali estabelecido no CDC, mas tem juiz e tem até turma recursal, isso também vai para a vara civil, que entende, não, devolução simples.
Então, quando você faz isso, o que que você faz? Você vai lá, vai fazer os cálculos. Você viu lá os cálculos durante 12 meses, foi pagando por estimativa, e aí você falou assim, poxa, pagou indevidamente a mais R$ 1.000, né? Então, R$ 1.000, você já bota ali na planilha R$ 2.000. Óbvio que você já bota assim, devolução em dobro. Mas não precisa botar tão em destaque, tá ali. O princípio da informação, você vai estar ali. Então, quando o juiz for olhar, isso aí é uma questão até do cérebro. Quando o juiz for olhar, ele vai falar assim, realmente tem que pagar 2.000, então ele vai lá dar na sentença que devolva R$ 2.000. Entendeu? Então, isso você precisa trazer para a sua inicial. Mas faça os cálculos, bota lá, tira um tempo, você não vai perder tempo. Tira essa, eu vou perder tempo. Não, você vai ganhar, porque você vai explicar. Quando o juiz pega uma inicial bem explicativa, mostrando, mastigando ali para ele tem até vontade de ficar lendo. Eu acredito que talvez ele vai falar assim, vou dar mais um dano moral aqui. Isso é o que eu acredito, tá, gente? É um achismo meu. Mas isso facilita. Isso facilita para todas as partes. Até mesmo se for para um recurso, até para você preparar, seja lá um recurso, seja lá uma contra-razões, seja lá qual for a peça que você for fazer. Então, é muito bom você estar bem explicado. Quando você mostra uma inicial explicada, uma inicial bem fundamentada, uma inicial com um demonstrativo de provas, a probabilidade do juiz entender que de fato aquilo aconteceu e que o seu cliente ele é um consumidor violado e não um consumidor charlatão, que a gente fala que é aquele consumidor que inventa as causas e chega para você e quer que você ingresse com uma ação pela fábrica do dano moral, né, que hoje se tem, a gente não pode afastar isso, mas que o juiz fala assim, não, isso aqui de fato aconteceu. Para ele conseguir fundamentar e trazer provas, é porque de fato aconteceu. Isso você consegue aumentar muito as chances de êxitos nos seus casos, aumentar o dano moral, isso facilita muito, tá? Negativação indevida. Gente, negativação indevida tem acontecido e acontecido muito, né? Um dos casos assim que eu trago, que eu pontuo, é a questão da Águas do Rio. Isso está acontecendo assim, ó, já pode gerar conteúdo para você. Quando eu faço um vídeo desse, a gente joga no tráfego, vem muito cliente, porque isso acontece muito. Hoje a Águas do Rio, ela tem feito o seguinte, ela pega um terreno vazio, baldio, chega ali pro juizinho e fala assim, quem morou aqui? Aí às vezes confia no vizinho. Foi fulano. Aí vai falar de fulano, vai pesquisar o CPF dele, não sei como eles conseguem o CPF, e já lança ali no terreno. Ou então não, nem faz, ou então pega aleatório assim e lança um terreno que a pessoa nunca pisou, só que está gerando a cobrança. E a pessoa só vai saber que está gerando a cobrança quando vai precisar fazer um financiamento, uma compra, ou seja lá o que for, fazer uma análise de crédito, é negado pela negativação. Olha o constrangimento que a pessoa está passando, né? Então, nessa situação, você precisa fazer levantamento dos documentos, você precisa fazer o seu caminho de provas, né? Uma dessa, que o cliente, ele nunca morou no terreno, que ele desconhece, como é que você vai conseguir provar isso? Eu falo assim, cara, como eu vou conseguir provar essa situação? Você vai fazer a consulta, vai pedir para o cliente, faça a consulta no SPC e Serasa, daqueles pagos, né, do site do Correio, do CDL, da Caixa, do Banco do Brasil. São esses sites pagos que você precisa ir lá e pagar uma taxa. Você vai fazer esse levantamento, inclusive você é advogado, você consegue ter acesso ao CDL, você consegue fazer um cadastro, então só ir lá, paga uma mensalidade por mês e cada consulta, mas tudo não é nada exorbitante. Então, você vai fazer essa consulta para o seu cliente, você vai ver lá, olha, a negativação é de um débito desde 2023. Então tá, você vai falar, de fato, o senhor não conhece esse terreno? Não conheço. Então, onde o senhor mora? Eu moro no endereço X. Então, se o débito é desde 2023, peça para ele, fala assim, levanta todos os comprovantes de residência de 2022 que o senhor tem. De preferência seja água, luz, IPTU, telefone, né, aqueles comprovantes de residência que o tribunal aceita. Então, levanta todos eles para mim.
cartão de crédito, levanta todos eles bota em um período antes da negativação. Porque você vai mostrar para o juiz, fala assim, olha só, como que ele morava naquele terreno, sendo que todos os comprovantes de residência dele é de um outro endereço. Você está conseguindo. E hoje os tribunais do Rio têm dado, sim, danos morais. Tá? Tem tribunal, por exemplo, hoje a média aí de uma negativação indevida é por volta de 10 mil, 8 mil reais, né? Então você consegue fazer é uma chamativa. Eu já fui num congresso onde a turma recursal do Rio falou que na vara civil o máximo que eles já conseguiram dar por negativação indevida é 15 mil reais. Mas olha aí, você bota o juizado que dá 10, 12 mil, mas sai rápido, sai em 6 meses, e você pega uma vara civil que às vezes demora 2, 3, 4 anos e sai 15 mil reais, aí você tem que botar no peso, tá? Cobrança indevida, que é sobre essa titularidade de terceiros, isso está acontecendo muito, igual essa negativação indevida, onde você está num lugar onde cobram de um terreno totalmente diferente. Então, você precisa avaliar isso, né? Fazer esse teu caminho de provas. No próximo bloco, a gente tem preparado um material muito, muito bom para você, então não perca, não avance, termine todos os módulos, porque eu tenho certeza que no final você vai sair deslanchando, conseguindo várias causas e captando o cliente para garantir a sua estabilidade financeira.